usei um exemplo físico, né? Mas pode ser também, lógico. Tá? Mas, entende? Uma coisa é você nascer. A gente vai entender isso. Depois vai se desenvolver. Porque você vai ver uma coisa. Porque vai ver, quer ver uma coisa? Eu talvez até vai me antecipar por causa dessa pergunta que você fez. Eu não esqueci da sua pergunta. Não esqueci, não. Tá? Então, depois já vem a sequência. Quer ver uma coisinha? Olha que interessante. O final do versículo 3 diz assim, acompanha aí, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Maravilha. Eu não vou entrar nisso aqui agora, mas já vou me antecipar. Vai no versículo 5, lê o versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Uia! No versículo 3 diz o quê? Ver. No 5? Entrar. No 3 como é que faz? De novo. Anotei. Nascer de novo. Anotei. E no 5 é nascer da água e do Espírito. Tem algo diferente aí. Batismo. Tem algo diferente. E não é batismo. Não é. Acredite se quiser. Porque nós vamos entender o que é. Do que ele está falando. Tá? Então ele começa a discorrer para Nicodemos. Falou, Nicodemos, se você não anotem, se você não sofrer, não for vitimizado por esse milagre, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvida ou variação. Novo nascimento é o primeiro milagre de Deus em nossas vidas. Gostei desse. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Para haver esse milagre, esse crente tem que estar posicionado. Ele tem que se colocar disponível. Porque Deus não vai chegar e... Bom, apesar de Deus é soberano, ele pode chegar e fazer o que ele bem entender, né? Mas... É por isso que esse texto é importante. Zé, você tá deixa eu me ensaiar. Mas eu gosto disso. Porque essa pergunta que você está fazendo, Zé, tem centenas de pessoas que estão com a mesma pergunta. Porque a nossa mente é cheia de coisas. Jesus está falando, não há nada que você produza, nem muito menos estar pronto, porque ninguém está pronto para nascer. Regeneração. 55 anos atrás, juntou o esperma do meu pai e o óvulo da minha mãe. 9 meses depois, eu estreiei. Em cartaz, por tempo indeterminado, texto. O que eu fiz para nascer? Nada. Não, eu tinha que estar preparado? Não. O que eu fiz? Quase que eu falo a palavra, eu tentei falar, mas eu não posso falar a palavra porque está gravado. Se fosse só nós, eu podia falar a palavra. Porcaria nenhuma. Entenderam agora, né? A palavra que eu ia usar. Eu não fiz porcaria nenhuma. Né? Eu apenas nasci. Para estrear. Eu apenas nasci. Eu fui vítima, consequência de duas coisas. Um esperma e um óvulo. Já dentro do plano. Eu apenas sou o reflexo. Eu não participei do processo. Eu nasci. Agora, meu amadurecimento, aí vem pelo auxílio do pai, da mãe, né? A minha obediência. Agora, se eu deixar de obedecer meu pai e minha mãe, eu vou deixar de ter a característica deles? Não. Só que vai ter um reflexo na vida espiritual. Você vai ser um filho tecno, não um filho maduro, filho orgulhoso, mas sempre filho. Porque pai e a mãe tem um mau reflexo. O que eu posso fazer? Deus aqui. O que eu posso fazer? O que você pode fazer para desnascer?
Não, morrer. Agora, desnascer, você vai ter que voltar. E vai, volta a fita. Vai para dentro da parte da sua mãe. Não tem como. Benjamin Button. Então, entendendo? É impossível. Processo contrário. É impossível, porque eu já não tenho mais útero, já não é mais ou menos esperma. Feito uma vez, está feito. Está feito. Agora, o pai e a mãe tem que tratar de amadurecê-lo. Nascido está. Agora vamos amadurecê-lo. Então nós estamos falando aqui de um milagre chamado Anotem. Que não tem nada a ver com conduta religiosa. Não tem nada a ver com o que eu faço de bem ou de mal. Por isso Jesus salvou aquele cara que estava na cruz. Me fala que a pessoa ir para batismo. E aí, você vai para batizar? Não, eu estou meio pregadão, hoje não dá para ir. Ainda hoje você está comigo no paraíso. Um cara que não fez porcaria nenhuma. Ele só fez uma coisa, ele se alinhou com a verdade. Ele estava pregado ali porque ele era um criminoso, né? Mas o que ele falou? Eu entro nesse jogo de cruz com Cristo. Ele falou assim, ele entendeu. Ele falou, ele senta comigo hoje. Tá? Literalmente, ele pegou a cruz dele. Exatamente. Eu sei o que está passando. É isso aí. Porque ele entra em alinhamento. Ricardo, quer fazer a pergunta? Então, Tex, a minha dúvida, na verdade, é em relação a aceitar Jesus, né? Que aí vem a salvação, né? E aqui até então eu estou entendendo que seria o batismo, né? Porque fala aqui do nascer da água e do Espírito. Mas, né, pelo que eu estou entendendo, você está falando que não é o batismo aqui, né? E está falando do reino de Deus. Então essa é a dúvida minha. A gente pega assim, algumas doutrinas, homens, e fala assim, ó, pau. Isso é doutrina de homens, grande de Deus. Sabe por quê? Eu já vi, se você entra na água, pero não anotei, você entra na água, um filho do diabo seco, e sai da água um filho do diabo molhado. Apenas passou por um processo de umidificação do seu pecado. Pecado umidificado. Conhece essa sofisma. É um sofisma, Ricardo. Parece que é verdade. Tem cara de verdade, pero não é. Passam pelos processos humanos, porém não passaram pelo primeiro, que não depende de mim. O Alan. Quando você nasce do Espírito, você muda? Se há uma mudança? Eu vou chegar, vocês estão querendo antecipar o negócio, eu vou chegar lá, mas vocês estão andando no raciocínio que eu quero. Porque a gente está quebrando sofismas aqui. E nós vamos trazer entendimento sobre cada um desses versículos, vamos dizer assim, trazendo a revelação do que é. Porque, cara, aonde eu vou, eu não sei o que eu falei para vocês. Eu morava em Arujá, e a pastora de uma igreja, em uma cidade aqui, tá? Falou para ele, você não quer vir pregar aqui? Eu falei, esse moço, você não faz isso não. Vem, né? Eu falei, tudo bem. Marcamos lá. Eu falei, Deus, o que é para pregar? Dons ministeriais, pregar unção. Ele falou, não, prega a salvação. Eu falei, vai pregar a salvação da igreja da mulher? Pescador de aquário, né? Falou, prega a salvação para você vai ver o que vai acontecer. Eu falei, bom, tudo bem, né? Segundo a tua palavra, vou lançar a rede, né? Andar não, só de Pedro, né? E eu sou um mestre de ensino, profeta de chamado ministerial e de unção de fluir, ferramenta e ensino. O que eu fiz? Eu não preguei nada, eu ensinei. Ponto A, ponto B, ponto C. Novo nascimento é isso. E fui chegando. A hora que eu terminei, vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Fiz o apelo. Quando eu fiz apelo, 80% da igreja veio para frente. Aí eu nem sabia se olhar para a cara da pastora ou não. Nem peguei o microfone.
80% das pessoas que estavam naquela igreja eram praticantes de uma religião, mas não eram filhos de Deus. Não havia sido gerado neles a semente regeneradora. Eram praticantes, tentavam ser filhos de Deus, tentavam ser filhos, não eram filhos. E por isso, tanta dor, tanta lástima. Porque, imagina, você tentar ser filho de Deus, tentar andar nos caminhos de Deus sem ser filho dele. Porque os recursos do reino do Abba Pai são dispostos aos filhos, e não aos primos, aos filhos. Se é ruim para quem é filho, imagina para quem acha que é. Está entendendo isso? Fala. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, Deus. Boa tarde. Glória a Deus. Então, aqui o irmão foi bem claro, né? Que Nicodemos, ele não era uma pessoa qualquer, né? Tá? A Bíblia fala. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, ou seja, um religioso, né? E só que essa explicação que o irmão está dando é uma lavagem, uma limpeza feita pelo Espírito Santo. Ele foi lá, ele era uma pedra seca, ou seja, ele conhecia, que nem num princípio, na introdução, é fácil conhecer as coisas de Deus sem ser de Deus. Tinha um conhecimento superficial, mas não estava limpo, purificado pela lavagem do Espírito Santo. Por causa de uma coisa, a gente não pode confundir, tem que tomar cuidado aí, para não derrapar na curva. No versículo 3, ele fala, para ver o reino, anotem. Correto? Correto? Correto. Lê aí. Na minha versão, está aqui, ó, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para ver o reino de Deus, anotei. Agora, vai no versículo 5. Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso. Vocês estão entendendo que nós estamos falando de duas coisas distintas? Uma coisa é ver o reino, outra coisa é entrar. Vocês não podem confundir com a mesma coisa. Então, são coisas diferentes. O que o irmão está explicando, todo esse trâmite ele não é humano, ele é espiritual, é feito pelo Espírito. O primeiro é espiritual, o segundo não. Que já é o descer as águas, né? Também não é. Tá parecendo que eu estou subindo um monte do injeção só bala. Tá? Não é. Eu posso. Peraí. Amém? Amém. Referente ao que o companheiro Rogério, irmão, companheiro, eu gostaria, eu estava lendo aqui o decorrer do capítulo, e como o Tex falou, né, que as duas não são espirituais. Aí aqui no 12 está dizendo, Jesus falando para Nicodemos: se vos falei de coisas terrestres e não creres, como crereis se vos falar das celestiais? Então tudo que Jesus falou até agora para Nicodemos é coisa terrestre, porque se até agora ele não creu, como ele vai crer se Jesus começar a falar das coisas que são do céu? Abram a Bíblia de vocês, por favor, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios 2. Efésios 2, versículo 8, por favor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus.
essa palavra dom, no original, é dom mesmo. Mas é sempre assim, ó. Embora seja, mas é assim, ó. Dom é o dom que dá. Ajuda aí, Espírito Santo. O dom de Deus é Ele quem dá. Não é você que produz. A salvação é pela graça. Qual é a explicação mais simples e que se usa mais comum para graça? Favor imerecido. Um favor Imerecido. imerecido. Então, anotem, é um Favor imerecido. favor imerecido. Não tem nada a ver com a nossa capacidade humana de conquistá-lo. Anotem. Não tem como eu fazer. Sem anotem, o que ele escreve aí? Você não pode ver o reino. O que é ver o reino? É como uma criança que nasce. A criança vê o mundo, mas não entende o mundo. Depois que ela abre os olhos, hoje ela está até na cintura aberta, cabeludo, sei lá, né? Entende? Essa primeira cabeludo. fase é tipo assim, Nicodemos, por que está escrito aí, ó, um dos principais dos judeus? E o que é principal é um detalhe operacional, que não é coincidência. Esse de noite foi ter com Jesus. A palavra noite na Bíblia significa mudança de atividade espiritual. Entre um dia e outro dia, há um período de noite. Dia na Bíblia é um período de revelação. Então, quando Deus vai mudar de um período para outro período, há um período de obscurantismo. Entre a última profecia do Velho Testamento e a primeira profecia, a primeira palavra do Novo Testamento, houve um período de noite, de 400 e poucos anos, chamado o período do obscurantismo, compreendendo a Idade Média, 1100, 1200. Tá? Também entre um dia e outro houve uma noite. Tá? Então, Nicodemos vai a ele, e Nicodemos entendeu, na verdade ele foi impelido a entender que ele, cumprindo as 613 leis hebraicas, judaicas, havia um vazio nele, por isso que ele foi ali. Tá? Por quê? Ele, de noite, é pelo que a gente busca. Porque ninguém busca durante o dia, o pessoal busca durante a noite, porque é vazio de revelação, ele vai buscar. Aí ele começa a ser confuso. Tanto é que Jesus fala para ele, você precisa nascer de novo. Ele fala, como é que é? Eu vou ter que voltar ao ventre. Por quê? Ele estava acostumado a ele fazer. Você pode dizer, eu vou ter que voltar ao ventre materno e eu vou ter que fazer. Por isso que ele fala, o que é nascido do... Lê para mim de novo, por favor. Não, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Carne não gera coisa espiritual. Carne é carne. Então, se eu sou um espírito que tem uma alma, que habita no corpo, no que tange o meu espírito, terá que ser uma obra do Espírito. Eu mesmo não tenho capacidade. O que eu faço de bem, dizer assim, é comparável a trocar uma lâmpada. Se der um pau no negócio, eu já não sei mais que cheio. Estão entendendo? Então é isso que Jesus está estabelecendo. Ó. Eu sou o dom de Deus. Eu estou iniciando um novo tempo em que você não faz, que você não tem mais a capacidade de produzir por você mesmo, mas você vai receber de mim. Só Deus pode mexer. Isso, que é nascido da carne, espermatozoide óvulo. Chegou esse tempo. Agora, tem esse tempo. Agora chegado o tempo de ser nascido do Espírito, que não é por nada que tem a ver com a obra da carne. Porque a carne é carne, tem Espírito é Espírito. Glória a Deus. Ok? O que quer fazer um comentário? Alguma coisa? Não? Então vamos lá. Lemos, entendeu? Aí Efésios, maravilha, boa. Então vamos lá. Peguei aqui.
Aí no versículo 3 diz, né? Ele pode ver o reino. Ele vê, mas não entende. Significa como aquelas crianças que começam a abrir os olhos. São filhos tecnon, bebês. Tá? Eu tenho que ser bebê, eu tenho que ser neófito, novo convertido. Para ser um convertido, eu tenho que sofrer em mim esse milagre chamado anotem. Ok? Nós vamos lá. Agora nós vamos lá. Versículo 5, novamente, Zé, por favor, o versículo 5. Respondeu Jesus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso. Agora nós vamos falar da segunda parte. Que todo mundo junta e não é para juntar, não. Tá? São duas coisas. Por isso, se ele separou, separado está. Ele está dando um plano e projeto. Porque Jesus era apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Ele já passou tudo para lá. Então agora vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é entrar no reino. Os beberrões, os adúlteros, por isso, por aquilo, não herdam o reino. Pega lá. Passa por hoje. É interessante essa passagem, né? Porque ela, para mim, pelo menos, ela me faz viajar. Porque no versículo 3, quando ele fala que eu tenho que nascer de novo, eu fico imaginando o nascimento da criança, né? Quando a criança ela nasce, ela não reconhece os pais pelo olhar. Ela tem a audição, ela tem o cheiro, né? Ela vai sendo alimentada e vai crescendo. Então essa etapa da vida dela, ela começa então a desenvolver coisas que ela não tinha, né? Ela começa a andar, ela começa a enxergar, ela começa a ter noção de cor, de coisas, o raciocínio dela vai começando a aumentar. Conforme ela vai crescendo, ela vai começando a tomar decisões. Então o Senhor fala que quando nascido você vai conseguir ver o reino. Isso é uma etapa daqui, como a criança, né? Que ele fala para os fariseus, ele fala, deixa as crianças vir, porque delas é o reino dos céus. Porque aí a criança, ela obedece, ela faz com que tudo. Então ela começa a ver. Quando eu já estou em uma determinada idade, que eu já tenho entendimento daquilo que eu quero, do espiritual, né? Eu vou ao batismo, tanto das águas e do Espírito, aí sim tenho o batismo. Quando eu já tive um nível que eu atingi de maturidade, aí eu começo um outro processo que me dá a chave para eu poder entrar no reino dos céus. Bom, agora nós vamos entrar nesse bendito batismo. Vamos desmistificar e vamos amadurecer nessa tarde. Ok? Abra a Bíblia de vocês no livro de Efésios, capítulo 5. Que eu não coloquei aqui o versículo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não. Lavados pela palavra, pela lavagem da palavra, pela água. Pega o centro. Me ajuda aí, por favor. É o 26. 26. Para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem de água
pela palavra. Glória a Deus, muito obrigado. Tá? Eu vou ler aqui um pouquinho mais para cima, no 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em todos os seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, o que significa água? Palavra. E essa lavagem que está aqui em João 3, 5, é nascer da água do Espírito. Agora vamos lá, da palavra, ok? Agora vamos voltar lá para o livro de João, tá? João capítulo 16. Livro de João. Capítulo 6. 16. Quero ir lá. 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça do juízo. Quando ele vier, está falando de quem aqui? Espírito Santo. Do Espírito Santo. Então, qual é a função do Espírito Santo? Convencer. De quê? Pecado. Que mais? Da justiça. Isso aí. Ele faz essas três obras. Ele me convence do pecado. Ou seja, me convencer do pecado você precisa de um Salvador. Isso que é convencer do pecado. Me convencer. Precisa de um Salvador. Porque não dá para você aceitar Jesus como Salvador se você não tem consciência que você é um pecador. O pecador, não que Jesus esteja interessado em seus pecados, porque Jesus não morreu pelos seus pecados. Pausa para a meditação. Plim! Jesus não morreu pelos seus pecados. Jesus morreu pelo seu pecado original de Adão. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, por Cristo Jesus e tirado. Você não morreu pelos seus pecados. Os seus pecados cuidam de você. Arrependa-te. Eu acesso a você se vira com o seu irmão lá. Glória a Deus. Bom. Hoje de manhã, a reunião foi sobre isso aí, Romano. Efésios 4, abre Efésios 4, desculpa, fala. De manhã a reunião foi essa. Pelo pecado que nós perdemos a glória de Deus, em Romanos 8. Entenderam isso? Faz tanta confusão que conta um ponto, aumenta um ponto, vai formando denominação, que vai formando, aí o cara, ninguém vai estudando, vai se perdendo, vai se matando, os apóstolos, profetas e mestres, e vai virando doutrina, uma lambança. E agora Deus está restaurando a verdade da simplicidade do Evangelho, do reino. Agora é chegar o Evangelho do reino. O que é o Evangelho do reino? O Evangelho do céu aberto, do sol da justiça, de entendimento. Sair da religiosidade e entrar no fluir de Deus. Fala, doutor. Aí a necessidade, né? Amém, eu recebo esse título também. É o seguinte, né? A questão espiritual, né? Do trabalho do Espírito Santo. Aqui desse convencer, né? Até que se eu estiver errado, você me corrige. É expor o pecado, né? Convencer do pecado, expor, reprovar, né? O pecado que está, por exemplo, o Nicodemos, ele foi ter com Jesus na madruga, de noitinha, num desbaratino, para não ser visto, né? Porque ele era conhecedor. Aí ele chegou lá e Deus falou: meu, você está na contramão, brother. Tá tudo errado aí, pode parar, tem que nascer de novo.
né? Enfim, foi num âmbito espírito, aí agora você está dando a questão do batismo, né? A liturgia, o Como eu andei com o evangelista durante 5 ou 6 anos, tá? Meus primeiros 5 ou 6 anos de conversão, eu andei debaixo de um mando evangelístico, de um homem que manjava bastante do evangelho. Tá? Ele é um cara assim, que pregava até para apóstolo, ele é evangelista mesmo, não é evangelático, ele é evangelista mesmo, entendeu? E eu via como é que ele quebrava os sofismas. Ah, eu já tenho Deus, eu nasci de Deus. É? Você concorda comigo que você nasceu do esperma do seu pai, logo da sua mãe? Lógico, né? Que dia que você nasceu de Deus? No dia que fui batizado. Água não gera ninguém. Pensamentos humanos. Eu não faço mal para ninguém. Não é disso que Jesus veio te salvar. Jesus veio te salvar das suas obras más e boas. Ele veio te salvar da sua essência pecaminosa. Você é essencialmente mau. Porque nós descendemos de Adão e trazemos essa maldição de Adão em nós, dentro da nossa genética. Eu preciso nascer de novo, eu preciso do Anotem, porque eu não consigo produzir em mim uma nova natureza. Eu posso tentar praticar boas obras, mas eu não sou uma obra nova. A gente está tentando praticar as boas. Nicodemos era um praticante de boas obras. Nicodemos fala para ele, fazer boas obras não interessa. Você precisa ser uma obra nova. Glória a Deus. Então, o que eu testifico aqui com esse texto de convencer, que o Espírito Santo que expõe o pecado, lá no livro de Zacarias também fala, quem convence o homem do pecado é o Espírito, é espiritual. Isso. Né? Então, é 3 coisas que o Espírito Santo de Deus faz.